Olá, pessoal. Tudo bem por aí? Espero que sim, né? Vamos retomar nossas atividades, nossa aula de matemática. Então, essa semana, vamos continuar aí os números negativos e os números positivos. A Pro colocou a reta numerada aí, para vocês estarem recordando, né? A nossa reta numérica. Então, a gente tem aí o... Opa, desculpa aí. Deixa a Pro pegar a caneta. Então, a gente tem aí, ó, o zero, né? Que está no nosso centro aí da reta. Para a direita, a gente tem os números positivos e para a esquerda do zero, a gente tem os números negativos. Lembrando que quanto mais longe do zero, né, for o número, menor ele será. Quanto mais à direita do zero for o número, maior ele será, né? Então, vamos lá. Essa semana a gente vai falar sobre os números naturais e os números inteiros, ok? Então vamos lá, ó. Os números naturais, que é dado pela letra N, são os números que vocês estão acostumados a trabalhar desde quando vocês, né, começaram a contar, tá? Então a gente tem aqui, ó, o 0, 1, o 2, o 3, o 4. São números que pertencem ao conjunto dos números naturais. E esse conjunto é um conjunto infinito, né? Ele continua, 5, 6, 7 e assim vai. Ok? Agora, no 7º ano, o que aconteceu? Apareceram os números, né? Negativos, né? O -1, -2, -3, -4, -5, -6, que também é um conjunto infinito, né? Esses números negativos também são infinitos, né? E vai aparecer para vocês o conceito dos números inteiros, tá? Então, os números naturais, que são os números positivos, é um conjunto que está dentro dos números inteiros, do conjunto dos números inteiros, tá? Então, vamos ver o que seria isso. Então, ó, o conjunto dos números inteiros, que é dado pela letra Z, é a união dos números naturais, que é dado pela letra N, com os números negativos. Então, quem são os números naturais? São os positivos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. Quem são os números negativos? -1, -2, -3, -4, infinitamente. Certo? Então, os inteiros nada mais é do que a junção dos naturais, ó, os naturais estão aqui, que são os positivos, mais os negativos, né? Então, são os positivos e os negativos, ok? Esse é o conjunto dos números inteiros, que é dado pela letra Z. Observação: na verdade, o zero não é um número natural, pois ele por si só não serve para contar, que é a principal função dos números naturais. Porém, optamos por mantê-lo no conjunto dos números naturais. Então, o zero ele faz parte dos números naturais, por consequência, ele também faz parte dos números inteiros, ok? Então, a Pro colocou aqui um exercício como exemplo, parecido com o que vocês vão ter lá no Drive, para vocês estarem fazendo e entregando para a Pro, tá? Então, vamos lá, ó. Coloque pertence ou não pertence nas sentenças abaixo. Pertence é um símbolo que é dado pela letra E, esse E redondo aí, tá? Não pertence é o E também redondinho, só que cortado, ok? Então, é pertence e não pertence. Então, vamos lá, ó. 4. Pertence aos naturais? Sim, ele pertence. Ele é um número positivo, ele pertence aos naturais. 4 pertence aos inteiros? Sim, né? Positivo e negativo pertence aos inteiros. 0 pertence aos naturais? Sim, pertence aos naturais. Ok? 0 pertence aos inteiros? Sim, ele pertence aos naturais e pertence aos inteiros. -1, que é um número negativo, pertence aos naturais, que é formado só por números positivos? Não pertence. Então, a gente coloca um E cortado. -1, que é um número negativo, pertence aos inteiros?
que é formado por positivos e negativos? Sim, pertence. Então, a gente coloca o E. 100, positivo, pertence aos naturais? Sim, pertence. Menos 100, né? É um número negativo. Pertence aos naturais, que é formado apenas por números positivos? Não, não pertence. Então, eu faço um E cortado. O 100, número positivo, pertence aos inteiros? Pertence, já que os inteiros têm positivos e negativos. Então, eu coloco o E de pertence. Menos 100, que é negativo, pertence aos inteiros? Que é formado por positivos e negativos? Sim, pertence. Então, eu proponho um Ezinho aqui de pertence. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? Vai ter atividade lá no Drive para vocês estarem fazendo. Um beijão a todos e fiquem com Deus.